castelo forte é o nosso Deus. Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça de Deus possa nos abençoar, não é? Como já tem abençoado. E agora, de maneira mais específica, por meio da meditação na palavra dele. Quero convidar a todos para abrirmos, então, no Salmo 130. Nós vamos fazer a leitura deste salmo e, posteriormente, extrairmos dele algumas lições para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Salmo 130. Diz assim a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, como já o fizemos aqui, noutras oportunidades, pela bênção do Senhor que recai sobre nós e sobre cada uma de nossas vidas, nesta noite, ó Pai, pelo fato de estarmos juntos aqui como igreja do Senhor para glorificarmos o teu santo nome, bem como também para sermos instruídos pela palavra do Senhor. Pedimos-te, portanto, ó Pai, que este momento seja um momento significativo para cada um de nós e que esta palavra que tem falado ao nosso coração constantemente continue, ó Deus, operando em nós a obra de tua graça, para que todos nós, ó Pai, sejamos mesmo impactados pelo poder desta palavra que vem do Senhor, inspirada pelo Espírito do Senhor, iluminada para os nossos entendimentos e nossas compreensões, também pelo Espírito do Senhor. Portanto, pedimos-te que tu nos ajudes, abrindo os nossos olhos para que vejamos as maravilhas de tua lei, abrindo, ó Deus, os nossos corações para que aceitemos a tua palavra e assim vivamos, ó Pai, com maior intimidade e maior relacionamento, um relacionamento mais profundo, mais significativo, mais relevante com o Senhor. Abençoe-nos, Pai, a todos nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Do vale ao cume da graça de Deus. Este é um salmo, irmãos, que, na sua própria linguagem, perceptivelmente, trata-se de uma oração. O salmista está aqui clamando ao Senhor para que Deus, pela sua graça, possa escutar a sua oração, a oração que ele, por clamor, faz ao Senhor, e ele expõe também diante de Deus toda a sua condição atual, uma condição de pecado, uma condição de alguém que de fato não merece o perdão de Deus, mas de alguém que, ao mesmo tempo, aguarda a operação deste milagre da graça que é trazido pelo poder do próprio Senhor em relação àqueles a quem Ele ama. E por isso o Salmo ele nos faz pensar acerca das nossas próprias orações e do modo como nós nos relacionamos com Deus na nossa jornada de vida. Nós aprendemos, meus irmãos, ao longo da história, tanto bíblica quanto posterior ao cânon, a nossa história comum, que a jornada de um coração arrependido, a jornada de um crente, ele muitas vezes oscila entre o desespero, por um lado, e a confiança, por outro. Os irmãos sabem que a culpa do pecado em nossos corações, muitas vezes arrasta de nós a confiança no Senhor. Talvez alguns irmãos aqui que tiveram uma experiência dramática de conversão, quando ainda estavam caminhando pelo mundo e distante do Senhor, e de repente foram alcançados
por esta graça, talvez alguns de vocês possam testemunhar isto. Aquele momento em que você estava, de fato, no desespero, estava, de fato, afastado do Senhor, vivendo ali nos seus pecados, satisfazendo aos prazeres do seu coração, e então, pela graça, o Senhor te alcançou, e agora você consegue ascender, consegue escalar este cume, este lugar de onde você estava, lá embaixo, lá naquela profundeza, e agora você consegue subir, consegue ascender ao lugar onde o nosso Senhor está. Assim é a jornada de nossa vida. Mesmo nós que já somos convertidos, mesmo nós que já somos salvos pela graça, crentes no Senhor, muitas vezes também nós nos vemos em desesperos, nós nos vemos em dúvidas. Algumas situações que nos ocorrem, muitas vezes nos levam até mesmo a questionar a presença de Deus conosco, a suficiência de Deus em relação às nossas vidas, nos leva a questionar a nossa própria confiança, a nossa própria fé. Não é incomum, meus irmãos, nós vermos algumas pessoas experientes na vida cristã, muitas vezes escorregarem e só não caem da fé ou da graça, porque nós sabemos pela palavra que é o próprio Deus quem os preserva. Mas sabemos que em algumas situações, se dependesse de nós não manteríamos o nosso compromisso com o Senhor. Muito pelo contrário, em algumas situações, se dependesse de nossa força, de nosso esforço, nós estaríamos muito distantes do Senhor. E, às vezes, há situações em que passamos que, mesmo confiando racionalmente no poder de Deus e na soberania de Deus, ainda assim o nosso coração se confunde. E o nosso coração, muitas vezes, ele entra num desespero profundo em relação a em que confiar ou em quem confiar. E muitas vezes, como, aliás, nós comentamos hoje pela manhã, nós também colocamos vários ídolos em nossos corações, e esses ídolos, eles de fato disputam o lugar de Deus em nossas vidas. E nós não sabemos, muitas vezes, nos posicionar em relação a Deus, de modo a confiarmos inteiramente na sua palavra, somente na sua palavra, somente na sua redenção, na esperança da redenção que nos é proposta pelo Senhor. Então, este salmo, ele também nos ensina que há momentos na vida em que nós estaremos em desesperos, ou nós experimentaremos situações em que, muitas vezes, a nossa alma será abalada. E a palavra diz que Deus, às vezes, faz com que crises pessoais, emocionais, espirituais, elas nos atinjam, exatamente para que nós possamos testar os limites de nossa fé. Na quinta-feira passada, nós estudamos aqui, os irmãos que estiveram vão se lembrar, iniciamos alguns estudos na carta de Tiago, e nós vemos ali, logo no início da carta, nos primeiros versículos, versículos 2, 3 e 4, que Tiago diz que a provação ela é exatamente um teste de fé. Deus, ele nos prova, ele manda provas para que possamos cumpri-las, para passarmos por elas, para que a nossa fé seja testada. E uma vez que a nossa fé ela é testada e aprovada, isso revela, de fato, a nossa perseverança no Senhor. E é por isso que, muitas vezes, os crentes, eles, de fato, passarão por provas, por sofrimentos. Como também comentamos pela manhã, em relação à igreja perseguida, aos nossos irmãos que, ao redor do mundo, têm sofrido com as perseguições físicas, ideológicas, etc., nós vimos aqui textos da palavra de Deus, sobretudo 2 versos, que o nosso Senhor diz que a vida cristã, ou assumir-se como cristão, é necessariamente atrair para você o sofrimento. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, disse Paulo a Timóteo, eles experimentarão o sofrimento, eles passarão por tribulações. Jesus também mostrou que nós teríamos aflições no mundo e que nós deveríamos nos preparar para sermos perseguidos. Aliás, deveríamos entender que isto é uma bem-aventurança, sermos perseguidos por causa da justiça. Então é óbvio que, se este é o cenário, nós não podemos, irmãos, pregar um evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista é aquele evangelho que muitas igrejas por aí, especialmente aquelas chamadas neopentecostais, elas insistem em pregar, que é a ideia de que o crente ele não passará por sofrimento e que o sofrimento
é uma ausência de fé. Daí muitas pessoas pensarem, por exemplo, que casos de depressão são necessariamente ausência de fé, ou ausência de um relacionamento com Deus. Não necessariamente. Às vezes pode ser uma outra coisa, mesmo para aquelas pessoas que têm uma fé sólida e que são crentes verdadeiros, sustentados pelo Senhor. Às vezes nós ouvimos alguns conselhos dizendo, olha, leia a Bíblia, você vai superar esta sua crise depressiva ou de ansiedade. E a pessoa pensa, mas pastor, eu já leio a Bíblia tanto e tantos anos e tantas vezes. O que está errado, então? Por que as minhas disciplinas espirituais não estão funcionando nesta minha crise de fé? Mas é exatamente pelo fato de que o evangelho que muitas vezes nós ouvimos, e que infelizmente contamina o nosso Brasil, que é um país religioso na sua essência, é um evangelho falso, não é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho que é centrado no poder da própria pessoa, como se a própria pessoa tivesse os seus próprios recursos para vencer os seus desafios e passar pelas provas. Mas é aí que está o grande engano. No Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho correto das Escrituras, nós não temos absolutamente nenhuma força para vencer qualquer que seja o desafio. Tudo aquilo pelo que passamos, os problemas pelos quais nós passamos e as provas que Deus traz sobre nós, é também, meus irmãos, sustentadas pela graça do Senhor. Em outras palavras, a mesma graça que nos salva do inferno, da morte, é a graça que continua nos sustentando ao longo de toda a vida. Por isso que, às vezes, nós vamos lutar contra problemas reais da nossa vida a vida inteira. Talvez você esteja lutando, por exemplo, contra um pecado especificamente, e você entra em crises profundas porque você não sabe como lidar bem com aquele pecado. Em alguns momentos você chega até a se questionar se você é de fato um crente no Senhor. Ou talvez, como eu disse, não é? O exemplo das crises depressivas ou ansiedade, etc. Talvez você possa entender que isto também seja uma maneira de você atestar o fato de que você não é um crente em Jesus Cristo. Mas esta é uma leitura, repito, equivocada. Porque a Bíblia mostra que mesmo os servos de Deus, consagrados, fiéis, eles também passavam por problemas. Eles também tinham crises de ansiedade, eles também tinham crises depressivas, eles também eram perseguidos fisicamente, eles eram levados para serem mortos, inclusive, eram expostos publicamente, de modo que o sofrimento, tanto da alma, emocional, psíquico, quanto físico, espiritual, todo o sofrimento faz parte da vida humana, porque nós somos seres humanos caídos, e como seres humanos caídos, nós somos falidos em todas as áreas da nossa existência. As nossas emoções foram comprometidas, a nossa psique foi comprometida, o nosso físico foi comprometido, por isso nós adoecemos, envelhecemos, etc. A nossa vida espiritual foi comprometida, porque nós caímos em pecado. Então, a nossa vida, de fato, se arrasou. Mas a boa notícia é que, em Cristo, nós somos novas criaturas. E esta é a boa notícia do Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é para dizer que você tem força em si mesmo, ou que você vencerá todos os desafios, que você não terá problemas na sua vida. O Evangelho não é aquela mensagem universal do pare de sofrer. Não. O Evangelho é uma mensagem que diz, ainda que você sofra por conta da sua própria falência espiritual, saiba que em Cristo você se torna nova criatura, capacitada para vencer, para superar, para ultrapassar esses desafios. E é por isso, então, que nós oramos a Deus, clamando a Ele que ouça as nossas súplicas naqueles momentos quando nós estamos no buraco, lá no mais profundo do abismo. Nós temos um exemplo clássico desta experiência, que foi o próprio Jonas. Jonas estava no mais profundo abismo. Os irmãos se lembram de que, quando ele foi ordenado por Deus para pregar em Nínive, ele, ao invés de subir para Nínive, ele desceu. Ele estava indo numa direção completamente oposta.
ele desce. Se você observar o mapa, você verá que Jonas, ao invés de subir para a direção norte, ele desce em direção ao sul. Pega um navio, paga a passagem, pega um navio, e no navio ele também não fica na superfície do navio, ele desce, ele vai lá para o porão do navio. Tanto acontece que quando há aquela tempestade, ele está lá dormindo no porão. E o chefe chega e diz, mas rapaz, está todo mundo morrendo aí, desesperado, você está dormindo aí, não é? Pelo menos clama ao seu Deus, veja se ele faça alguma coisa. E Jonas então se levanta, sabendo que o culpado era ele, e diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Essa coisa só vai se resolver se vocês me matarem. Então me joga logo no mar, porque aí a coisa resolve. Jonas estava ali tentando resolver seu desespero, sua desobediência pelo seu próprio recurso. E o que ele faz? Ao invés de subir, ele desce ainda mais e vai para o fundo do mar, na tentativa de perder sua própria vida. Contudo, Deus, que é gracioso, o engole por meio de um grande peixe. E o peixe, então, se torna a graça de Deus para Jonas, a fim de protegê-lo da própria morte que ele havia buscado incessantemente. E então é Deus quem traz Jonas para a superfície. É o grande peixe que vem e cospe Jonas de novo na terra, para que ele possa voltar ao lugar de onde ele jamais deveria ter saído, que era o seu lugar de profeta e de pregação da palavra do Senhor. Então nós temos exemplos bíblicos literais que falam a respeito disto. Pessoas que estavam nas profundezas, que estavam no buraco, que estavam de fato lançadas ao desespero, mas que foram trazidas à superfície por causa do poder de Deus. E o Salmo, então, começa com esta expressão, das profundezas clamo a ti, Senhor. Quais são estas profundezas? Muito provavelmente o texto esteja se referindo aqui, especialmente àqueles casos em que, quando havia guerras e perseguições, os servos de Deus eles se escondiam nas grutas, nas cavernas. O próprio Davi passou por isso, quando ele precisou fugir de algumas pessoas que o estavam perseguindo, como seu filho, como Saul. Ele então escondia nos buracos, nas cavernas, nos antros da terra, nas entranhas da terra. O escritor aos Hebreus diz que muitos dos nossos irmãos do passado, quando eram perseguidos, eles se escondiam também ali, dentro desses buracos. Então, literalmente, é provável que o Salmo esteja falando a respeito destes lugares, lugares que eram lugares de fuga, lugares em que aquelas pessoas se escondiam daqueles que poderiam matá-lo. É óbvio que nós podemos, de fato, utilizar esta palavra, profundezas, para também significar, metaforicamente, aquelas questões que têm a ver com o pecado. Por exemplo, a culpa, a angústia, a consciência do pecado que vem sobre o crente fiel. Nós, fiéis a Deus, quando pecamos, nós nos angustiamos, porque nós reconhecemos o nosso pecado. E a consciência do pecado nos afeta, de maneira que nós, muitas vezes, caímos em desespero e até mesmo em depressões espirituais, por conta de que os nossos pecados nos levam a uma condição, a uma consciência de angústia. Porque, sendo filhos de Deus, nós não vamos conseguir viver tranquilos no pecado. Sendo novas criaturas, nós não vamos conseguir viver em paz se estamos pecando. Paulo diz em Romanos que a consciência do cristão, ela acusa a presença do pecado. A consciência testemunha contra nós mesmos. É por isso que, quando você é crente verdadeiro, e quando você sabe que você está vivendo uma vida distante de Deus, você não consegue ficar em paz. As coisas começam a desandar e, no fundo, você sabe qual é o problema. Às vezes você não tem a coragem de tratar o problema, mas você sabe qual é o problema, você sabe o que está tirando você do sério em relação a Deus. Então, as profundezas podem significar também estes lugares profundos de alma, ou do pecado, da culpa, da angústia. Se nós formos talvez expandir um pouco mais, nós poderíamos até imaginar que essas profundezas podem também se referir àqueles lugares não físicos, mas mentais ou espirituais da nossa própria existência. Nós chegamos a dizer, por exemplo, que algumas pessoas sem Deus, elas têm um
um vazio existencial. Esta é uma expressão muito comum que é utilizada tanto na filosofia quanto na teologia. Esse vazio existencial, ou o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? Onde nós encontramos uma vida de sentido? Muitas pessoas vivem nas profundezas, ou seja, elas não sabem qual o sentido da vida delas. Elas não sabem por que estão no mundo, elas não sabem nem mesmo quem são, porque elas não conseguem se identificar com a criação divina, com aquilo que nós chamamos imago Dei, ou imagem de Deus. Elas não sabem quem é o seu Criador. E mesmo que saibam por conta da revelação natural que Deus nos deu a todos e da consciência que nos afeta, elas tentam fugir desta imagem de Deus. E como diz Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 18 em diante, mesmo tendo o conhecimento de Deus, elas não querem adorar a Deus como Deus e trocam o Criador pela criatura. Colocam objetivos diferentes para buscar em sua vida, alvos diferentes, propósitos distintos daqueles que Deus estabeleceu para nós. Então, as profundezas literalmente significam os lugares onde aquelas pessoas se escondiam para fugir dos seus grandes inimigos. Metaforicamente ou analogicamente, nós podemos dizer, essas profundezas também podem nos levar a pensar acerca destes lugares, desses momentos existenciais em que nós sentimos o peso da culpa do pecado, a angústia, o afastamento de Deus, como, por exemplo, Jesus na cruz, quando disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era uma profundeza para Jesus. Ali era um lugar de profundidade. Ali era um abismo para Jesus. Porque a culpa do pecado que recaiu sobre ele, a consciência do pecado, embora não fosse pessoal, mas representativa, fez com que Jesus se sentisse afastado do próprio Deus, ou seja, uma oração desesperada, uma oração de fato de clamor. Por isso o texto diz aqui clamo, que é um tipo de oração sensível, é uma oração que vem de fato lá de dentro do coração. O clamor é literalmente um grito, é o grito de alguém que não suporta mais a condição na qual está e que precisa de ajuda. É alguém que está em perigo iminente de morte e clama por socorro. Este é o sentido aqui do clamo a ti, Senhor. Ou seja, o salmista mostra que há momentos em que nós também gritaremos por salvação em razão das situações em que estamos passando. Muitas vezes tempos de crise pessoal, crises espirituais. Às vezes a nossa tendência, irmãos, é buscar soluções superficiais, buscarmos, quem sabe, outras coisas que o mundo oferece, distrações, na verdade, mas a Bíblia diz que a nossa suficiência, ela está somente no Senhor. Neste mesmo salmo, os irmãos percebem que, lá na frente, no último versículo, o texto diz, é Ele quem redime, só Deus pode redimir. Nós podemos até buscar outras coisas, outras experiências, podemos até, quem sabe, criar alguns movimentos, alguns métodos para buscarmos a solução para os nossos problemas de crises pessoais, espirituais. Mas, mesmo que nós busquemos estas coisas, se o nosso coração não estiver, de fato, fixado naquele que é o verdadeiro médico, o médico dos médicos, que é o Senhor, nós não obteremos êxito, sucesso nas nossas buscas, porque é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Por mais que nós busquemos soluções em outros lugares, nós não encontraremos a resposta a não ser em Jesus. Eu tenho falado muito sobre isso nas oportunidades que eu tenho tido. Algumas pessoas têm me chamado para falar sobre essa época nossa, né, a contemporaneidade, a pós-modernidade. Deus tem me dado o privilégio de poder ler, estudar um pouco mais sobre essa época, né, sobre a nossa época. E eu tenho dito que essa nossa época, especialmente ali a partir do século XIX para cá, né, a gente percebe que muitas teorias surgiram para tentar responder
aos problemas dos seres humanos. Inclusive, as ciências modernas, por exemplo, como nós conhecemos hoje, né, história, sociologia, linguística, essas disciplinas ou essas ciências, elas nasceram no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Então, elas são muito novas, né? Antes, essas ciências não existiam, porque o conhecimento ele era um conhecimento muito mais generalista, focado em áreas específicas do saber humano. Mas nessa tentativa, nessa ansiedade do ser humano de tentar responder a problemas específicos, então algumas dessas disciplinas, algumas dessas teorias, elas começaram a entrar na mentalidade do ser humano. E por isso é que surgem algumas propostas para tentar resolver o problema do ser humano. Por exemplo, você lê pessoas como Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista. Karl Marx ele faz uma leitura muito interessante da sociedade. Ele diz, olha, na sociedade existem dois grupos de pessoas. Existem os opressores, que são aqueles que detêm o poder, aqueles que têm grana, aqueles que têm influência, aqueles que detêm o capital, o dinheiro, e tem os oprimidos, que são aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estão ali, e, na verdade, elas nunca vão chegar ao lugar onde estão os opressores, porque os próprios opressores não querem que elas cheguem lá. Porque se um de cá, de baixo, chegar lá em cima, isso é muito ruim, porque isso vai corromper, contaminar a elite que está ali. Então, o que ele propõe? Ele propõe, bom, antes de dizer a proposta, nesse sentido, ele tem razão. Nós, de fato, se você olhar para qualquer lugar do mundo, para qualquer governo, você vai ver que há mesmo aqueles que detêm o poder, aqueles que têm grana, aqueles que influenciam as decisões. O nosso Brasil, nós vemos isso acontecer. Pessoas que têm influência, pessoas que têm domínio, têm poder, etc., elas governam, e governam, aliás, por muito tempo, né? As nossas dinastias, aí, os nossos chamados coronéis, não é? Aqueles políticos aí antigos que constroem seus impérios nas suas cidades, nos seus estados. E também tem os pobres, as pessoas oprimidas mesmo, as pessoas que não têm, elas nunca vão sair daquela condição porque não faz bem para aqueles que governam tirar as pessoas da miséria. É melhor que elas fiquem na miséria mesmo, porque assim é mais fácil de eu controlá-las. Isso nós podemos ver, por exemplo, no nível de pobreza do Brasil. Embora a narrativa que a gente ouça é de que o governo, e aí eu tomo o governo aqui, não este governo, mas os governos todos do passado, né, de que o governo ele trabalha em benefício do pobre. Ora, o pobre continua pobre até hoje. As regiões pobres do Brasil continuam pobres. Você pega as regiões, por exemplo, do Nordeste, algumas das regiões do Nordeste, que mesmo sob governo socialista de tantos anos anteriores, continuam pobres. As pessoas continuam pobres, continuam na rua pedindo dinheiro, continuam dependendo de assistências governamentais. Ou seja, repare que isso faz sentido, de fato é assim. A Bíblia diz, os pobres sempre estarão com vocês. Não há como mudar isso. Agora, qual é o problema do Marx? É porque ele disse que a solução para resolver isso é esses oprimidos se rebelarem, se revoltarem, a palavra mais própria, né, revolução, eles vão se revoltar, vão juntar, por exemplo, e pegarem armas, e vão tomar o poder destes que são os opressores. É a chamada revolução. Então, nós vamos juntar a pobraiada toda, os oprimidos, os trabalhadores, vamos pegar em armas, enxada, foice, pedra, porrete, o que for, e vamos lá quebrar tudo, depor esse povo, e vamos tomar o poder. A pergunta simples é, e depois que tomar o poder? Quem é que vai governar? Porque alguém tem que governar, senão nós entramos num processo de anarquia, que é um processo em que quem manda em quem? Alguém tem que mandar. Provavelmente algum desses que está com o porrete na mão, com a enxada na mão, ele vai acabar ascendendo ao poder e vai se tornar representante desses oprimidos, não é? Só que agora ele não é mais um oprimido. Ele agora exerce o poder.
Então, o discurso dele permanece um discurso de oprimido, mas a posição dele é uma posição de poder. Já viram esse filme, né? Eu comia calango. Já viram esse filme, né? Então, é isso. Essa é a ideia de Marx. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre pobres e ricos? A Bíblia fala que os ricos devem cuidar daqueles que são necessitados. Os pobres sempre existirão entre vós. Cuida do órfão, cuida da viúva. Vocês estão vendo que o problema não é a economia, é o coração. É o coração do rico que precisa ser transformado para que ele perceba o problema do pobre e assista ao pobre, não com um assistencialismo governamental, mas com uma possibilidade de retirar aquele pobre da pobreza para que ele possa ter uma vida digna. Foi isso que o nosso querido pastor João Calvino tentou fazer em Genebra. A Genebra de Calvino foi essa Genebra que tentou resgatar este equilíbrio social. Inclusive, houve uma medida polêmica de Calvino, em que ele, enquanto estava no consistório, né, que era o conselho da cidade, ele propôs que, se, por exemplo, um mendigo, estivesse nas ruas, fosse oferecido a ele um trabalho, e se no prazo de 90 dias ele não fosse trabalhar, ele deveria ser expulso de Genebra. Porque Calvino entendia que o trabalho ele é bênção de Deus para o resgate da dignidade. Mas aqueles que não querem trabalhar, o que é que Paulo diz? Que também não comam. Então, repare que a Bíblia tem princípios, irmãos, para todas as coisas. Então, o que essas pessoas fazem? O que um Karl Marx faz? Ele pega um problema que é real, a distância, o desequilíbrio, a injustiça na distribuição das rendas, mas cria uma resposta antibíblica. Vou citar só mais um exemplo. Um outro pensador desta mesma época, que, aliás, tinha relações também com esta mesma ideia, que é o muito conhecido Sigmund Freud, um dos fundadores da psicanálise. Freud fez uma leitura muito interessante do ser humano. Freud disse que o ser humano ele é podre. O ser humano ele é corroído por dentro. Por quê? Porque o ser humano tem desejos, e esses desejos vão impulsionar esse ser humano para fazer as coisas que ele faz. Seus desejos, eles movem você, eles impulsionam você, motivam você. Bom, até aí, beleza, é isso mesmo, Freud. A leitura é essa mesma. O que nos faz sair da nossa casa para virmos aqui? O nosso desejo, não é? Não necessariamente um desejo correto, mas é um desejo. Talvez você venha à igreja para adorar o Senhor, que é o desejo correto, mas talvez você venha porque você precisa trazer uma panela que você deixou na sua casa emprestada de alguém, você tem que entregar para a pessoa e falar, eu vou ter que ir, eu tenho que levar a panela de Serginho que eu esqueci. Né? Então, os motivos eles podem ser variados, podem ser diversos. Né? Mas não interessa, Freud está dizendo, olha, o seu desejo ele vai te mover. E, sobretudo, os desejos ligados à sexualidade. E aí Freud, então, constrói uma teoria de um aprendizado infantil, ou de uma relação infantil, em que ele vai dizer que, desde os primeiros dias de vida, a criança ela desenvolve um desejo sexual por aquelas pessoas que estão próximas dela. Então, pelo pai, pela mãe. E esses desejos eles vão sendo manifestados dia a dia. Não é? E se, porventura, houver alguma repressão, algum trauma, algum bloqueio nesses desejos da criança,
esses bloqueios vão se manifestar lá na frente. Então, por exemplo, talvez um marido é violento hoje com a esposa, porque lá atrás, quando ele era criança, o pai ou a mãe, provavelmente a mãe, o reprimiu em relação a algum tipo de manifestação sexual, de algum tipo de manifestação ligada à sexualidade. Então ele trabalha no campo da libido, não é? Daí vem aqueles complexos, complexo de Édipo, complexo de não sei o quê, pulsão de morte, pulsão de vida, né? São termos freudianos, que não interessa aos irmãos, não. Eu só estou contando para dizer que, embora ele faça uma descrição muito interessante da vida humana, porque, de fato, sendo sinceros, nós somos movidos mesmo pelos desejos, e alguns de nós movidos pelo desejo sexual mesmo. Ele não estava errado nisso, porque os nossos desejos são desordenados, não é? Por causa do pecado. Mas o grande problema, de novo, é a solução. O grande problema, de novo, é reduzir o problema do ser humano a um problema ligado à sexualidade. E nós sabemos que o problema do ser humano, ele não está ligado apenas à sexualidade. Ele está ligado ao coração. Marx achava que o problema era econômico, distribuição de renda, capitalismo versus comunitarismo, que depois se tornou socialismo, etc. Freud achava que o problema era libido, era questão sexual, era existência, enquanto desejo, etc. Os dois olharam para problemas da vida humana, problemas reais, que de fato existem, mas os dois trouxeram soluções falidas, por uma simples razão de que eles não consideraram a verdadeira solução, que é a que o Salmo apresenta. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Observe. Então, se Freud e Marx tivessem pensado no Deus de Israel, eles teriam clamado ao Deus de Israel das profundezas, dessas angústias de seus corações, em relação ao desequilíbrio econômico, em relação ao desequilíbrio sexual, e eles teriam, quem sabe, encontrado, sim, a resposta para estes problemas noutro lugar. Nem na revolução, nem na liberação sexual, mas em Cristo. De modo que eles entenderiam que, de fato, se eles tivessem feito o que o salmista propõe no verso 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, poderá continuar de pé? Quem subsistirá? Se eles tivessem observado com clareza que diante da justiça de Deus não há quem possa colocar-se de pé, se eles tivessem pensado que a cultura em que eles estavam vivendo, era uma cultura que banalizava o pecado, que minimizava a culpa. Aliás, uma cultura que fazia mais do que isso. É uma cultura que tinha matado o próprio Deus. Uma cultura que tinha anunciado a morte de Deus, como fez Friedrich Nietzsche, também ali pelos anos 1900 e alguma coisa, no finalzinho, já que ele morre em 1800 e alguma coisa, já que ele morre em 1900, né? Então, século XIX, Deus está morto. Então agora não há mais o que fazer, não há desculpas para você. Você precisa ter a sua própria saída, sua própria solução. Não, estes homens, embora tendo um ensino evangélico em suas casas, como foi o caso de Nietzsche, por exemplo, que teve os seus avós, o seu avô como um pastor luterano, como o próprio Karl Marx, que foi também educado com base na cultura religiosa evangélica, como o próprio Freud, eles se afastaram do Senhor, e todas as vezes que estas pessoas se afastam do Senhor, elas tentam produzir respostas que são antagônicas, contrárias ao Senhor. Elas não conseguem admitir, meus amados irmãos, a culpa diante de Deus. Elas não conseguem entender que, se nós nos colocarmos diante de Deus pelos nossos próprios méritos, nós não seremos aceitos, porque o Evangelho é uma desconstrução do nosso próprio mérito. O Evangelho, meus irmãos, é a exposição da nossa miséria.
O Evangelho é a declaração de que nós somos pó. O Evangelho é a convicção de que não a nós, Senhor, não a nós. O Evangelho, ele nos humilha. O Evangelho requer que nós nos coloquemos completamente na impossibilidade de erguermos qualquer tipo de argumento em nosso favor diante de Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. E é por isso que este Evangelho, ele não é aceito na cultura humana. É por isso que a verdadeira pregação do Evangelho, ela é antipática ao mundo. E ela permanecerá sendo. Porque o Evangelho não adula as pessoas. O Evangelho não é conivente com as ações das pessoas pecaminosas. O Evangelho, ele expõe a nossa pobreza espiritual, a nossa podridão. Mas, ao mesmo tempo, queridos, aqueles que de fato reconhecem esta sua miséria, e nós vimos isto lá nas bem-aventuranças, quando nós falamos sobre bem-aventurados, os humildes de espírito, os irmãos se lembram, o humilde de espírito é aquele que reconhece a sua falência e se coloca na presença de Deus. Este que se humilha, ele recebe, meus irmãos, o que está no verso 4, o perdão do Senhor. Contigo, porém, está o perdão. Contigo. Repare que o salmista, mais uma vez, particulariza, singulariza. O perdão não se acha em qualquer lugar. O perdão se acha na pessoa de Deus, nesse Deus relacional que nós sabemos que é Cristo Jesus. Nós não vamos encontrar, meus irmãos, a resposta para a nossa culpa do pecado, nós não vamos encontrar saídas para o juízo contra nós, noutro lugar, senão em Cristo. Por isso, a justificação é pela fé somente, que foi o texto que nós lemos aqui mais cedo, de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, temos paz com Deus. E é essa justiça que nós tanto aguardamos. Quando somos salvos, somos justificados. E louvado seja o Senhor, porque aqueles que agora não operam mais no campo do legalismo, ou seja, de tentar apresentar a Deus seus próprios recursos, mas eles trabalham no campo da graça, que é admitir os seus pecados e receber tudo que vem do Senhor, tudo aquilo que é para a vida e a piedade, como diz Pedro, estas pessoas elas estão tranquilas, elas são consideradas ou declaradas justas pelo próprio Pai. Deus que nos perdoa, não com base nas nossas obras, mas por causa de Cristo. Foi o texto que lemos aqui em Romanos capítulo 5. Por isso, meus amados irmãos, o perdão que vem do Senhor, ele deve ser, de fato, louvado, elogiado, exaltado por todos nós. Porque o que seria de nós se não fôssemos perdoados pelo Senhor? O que seria de nós se nós tivéssemos que apresentar nós mesmos os nossos argumentos a Deus? Quais argumentos nós poderíamos apresentar a Deus? Qual tipo de solução nós temos para o problema do mundo? A solução é fazer uma revolução dos mais pobres e tomar o poder dos ricos? A solução é, quem sabe, mudar o país para um país que seja totalmente capitalista, individualista, em que as pessoas não se preocupam com aqueles que são menos favorecidos? Será que é esta também a solução, que é o oposto do lado de cá? Do liberalismo político, o oposto do socialismo ou do comunismo? Repare que, se nós formos honestos, nós perceberemos que nenhuma dessas soluções, elas de fato respondem ao problema do ser humano. O nosso problema, meus irmãos, não consiste em ser direita ou esquerda. O nosso problema consiste em perceber as necessidades reais das pessoas ao nosso redor e tentar fazer com que o Evangelho da graça de Deus atinja os corações destas pessoas. Porque se alguém for um militante de esquerda, mas tiver o seu coração dominado pela graça do Evangelho, muito provavelmente ela vai abandonar muitas das teses de esquerda, porque ela perceberá que muitas destas teses são absolutamente inúteis
porque elas são teses humanas que contrariam o padrão da Escritura. Mas, ao mesmo tempo, se você pensa que um conservador, o conservadorismo, ou o próprio liberalismo político, se é também a solução, há muitos liberais políticos, há muitos capitalistas, há muitos conservadores que também precisam de Deus. Eles também precisam da graça do Evangelho para entenderem também as necessidades reais das pessoas. Entenderem que há pessoas pobres que, de fato, precisam de assistência. Ou seja, não é este o debate. O debate é muito mais profundo do que este. O debate é até quando nós vamos permitir que as pessoas não ouçam o Evangelho verdadeiro. Até quando nós vamos esconder o Evangelho das pessoas? Porque este Evangelho é o que salva. É o clamor que vem do coração daquelas pessoas desesperadas, daquelas pessoas que se percebem indignas, daquelas pessoas que se veem humilhadas pelos seus pecados. É daí que vem a salvação do Senhor. E então, meus irmãos, o salmista, nos versículos 5, 6 e 7, traz aí uma palavra de esperança. É uma espera com esperança. Você não espera em desespero, ou angustiado, ou uma espera, aquela espera que você está ali sentado esperando, mas, ao mesmo tempo, você está angustiado, com medo das coisas não funcionarem, com medo de a resposta não ser a resposta que você quer. Muitos de nós já passamos certamente esta experiência, né? Você vai fazer uma prova, vai fazer um exame, qualquer coisa assim, você quer o resultado e você fica ali esperando e a coisa não chega. Não é uma espera desse tipo. É uma espera em que você está ali, de fato, com o coração, com a alma protegidos pelo Senhor e certo de que Ele estará com você em todo o tempo. Não é uma esperança de passividade, mas é uma esperança ativa, ou seja, fixada na promessa. Você não duvida da palavra de Deus que vem para te salvar. Por isso o salmista diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero, veja, irmãos, esta expressão, eu espero na sua palavra. Isto aqui muda tudo. Porque a questão é, quando Deus fala, as coisas vão acontecer como Ele fala. Imediatamente eu me lembro aqui daquela situação envolvendo Pedro, em que Pedro diz: mas, Senhor, nós já ficamos aqui um tempão tentando achar peixe, não tem nenhuma piaba apareceu aqui. Não é? E Jesus fala: joga de novo. É um negócio assim, né? A gente fica pensando, tá, se fosse eu teria jogado, né? Mas jogado assim, já que ele falou, né? Não tem como eu perder mais, que eu já perdi, já não tem nada mesmo. Então, o que vier é lucro, né? Se aparecer um tambaquizinho aí, já está bom demais, né? E aí Pedro fala: tá bom, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quer dizer, eu só vou jogar porque o Senhor falou, em outras palavras, né? Só vou jogar porque o Senhor falou, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer. Mas o Senhor está falando, né? E essa foi a demonstração de fé. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a puxar os peixes, começa, não é aquele negócio que chama de pororoca, né? Que os peixes vão tudo pulando, e o cara fica doido para pegar, e chama ajuda, vamos, vai enchendo e lota, não é? Por quê? Porque Pedro cumpriu aquilo que nós todos devemos cumprir, que é obedecer a palavra. Se Deus disse, vai, pode ir. Moisés estava ali à frente do mar, o exército de Faraó vindo, e agora o que nós vamos fazer? Ele clama ao Senhor, Deus fala com ele: Moisés, eu não falei para você para marchar, para ir? Então vai, marcha, diga aos filhos de Israel que marchem. Tá bom, Senhor, o Senhor falou. E ele começou a andar, e ao andar o mar foi se afastando. O mar foi se abrindo, e eles passaram a pé seco.
Quer dizer, a ideia é, a esperança não é somente essa espera duvidosa, mas é a certeza de que Deus estará conosco sempre. E o exemplo que ele usa aqui, irmãos, é muito interessante. Como os guardas pelo romper da manhã. Esta é uma linguagem militar. Aliás, os irmãos militares aqui acho que sabem muito bem o que é isso, né? O guarda que espera pela manhã deve esperar doidão pela manhã, né, Renato? Toda hora, ó, cadê esse negócio? Que hora que... Né? Mas aqui, ao invés dessa espera ansiosa que a gente tem, né, de render, né, essa linguagem lá, né, vai render o fulano, né? Quer dizer, essa ideia de render o outro, aqui o sentido não é nessa ideia de que você está ansioso para sair fora e o outro te substituir. A ideia aqui é a seguinte, é a certeza que você tem de que o amanhã vai chegar. É isso. Por exemplo, o Tiago entrou ali de serviço 6 horas da tarde, né? E ele sabe que ele vai sair 7 da manhã, ele sabe. Então, quer dizer, por mais que o percurso aqui seja complicado, doloroso, e não é, tenha que fazer serviços assim desagradáveis, ele sabe que o amanhã vai chegar. E se o amanhã vai chegar, o sofrimento pelo qual ele está passando agora é passageiro, ele vai acabar. Olha que interessante o raciocínio, não é? Então, e é isso mesmo na vida da gente. Quantos sofrimentos nós temos passado, e às vezes nós nos desesperamos porque nós não cremos na palavra de Deus que disse que este sofrimento ele tem prazo de validade. Como assim, pastor? Qual o prazo de validade? Até quando Deus quiser. Pode ser a vida toda, pastor? Pode. Você pode viver 90 anos carregando o mesmo problema durante 90 anos. Porque Deus não está falando para você que Ele vai te libertar das dores deste mundo. Ele está dizendo para você que Ele vai te libertar das dores do pecado, da enfermidade, do pecado. Então, chegará um dia em que você não terá mais luto, nem dor, nem pranto. Você não vai nem querer chorar, porque não vai ter lágrima. Suas lágrimas serão estancadas. Esta é a promessa. Mas percebam como nós estamos preocupados com o tempo presente, e nós queremos que Deus resolva as coisas agora, hoje, no máximo amanhã, não é? Mas não é assim, meus irmãos. Senta e espera. Faça como o salmista, eu aguardo o Senhor. Veja que é aguardo o Senhor, e não no Senhor. Tem diferença, não tem? Aguardar no é você estar nele. Aqui é aguardo o, ou seja, ele vai chegar. Ele vai vir. Eu vou sentar aqui e vou esperar. Por quanto tempo? Não sei. Mas ele falou que vai vir. Isso é tão bonito, né? Porque eu fico pensando assim, eu fico pensando naquele filho obediente, né? Que diz assim, que o pai diz, olha, senta aqui, espera, que o papai só vai ali, volta e te pega, no máximo 15 minutos. E ele senta e espera. Com base em quê? Na palavra do Pai. É isso. Nós crentes deveríamos ser assim também. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Jesus disse, olha, eu vou voltar e vou buscar vocês. Ele vai voltar. Jesus diz, você não está sozinho. Então você não está sozinho. Não adianta você chegar para o pastor e falar, ô pastor, eu me sinto tão só. Porque o pastor vai dizer para você, mas você não está só. Jesus está com você. Mas Jesus eu não vejo, pastor. Vê? Onde? Na palavra. Você vê Jesus na palavra. Você vê Jesus no seu coração. Porque a sua consciência, o Espírito de Cristo, está com você.
Então você não está sozinho, pode ficar tranquilo, não está. Eu sei que às vezes a gente quer pessoas do nosso lado, gente de carne e osso como nós, não é? Alguns, tem outros que não gostam de gente mesmo, que mais é viver afastado, né? Mas aqueles que querem pessoas do lado, é ótimo, é bom desejar as pessoas do lado. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, né? É algo muito bom. Mas vocês já perceberam também que há pessoas cercadas de gente e que são sozinhas? E que não tem ninguém? Nós tivemos uma experiência muito triste na nossa família de um amigo, posso dizer. Um rapaz de 29 anos que se tornou nosso amigo. E ele era atração assim nas redes sociais, no trabalho dele. Ele era um personal trainer. Rapaz bonito, jovem, forte, simpático, simpaticíssimo com as pessoas. Era cercado de gente. Onde você ia, a gente até brincava com ele, rapaz, você tem que candidatar, porque você ganha fácil. E ganharia mesmo. Mas um dia ele, conversando conosco, almoçando conosco, ele falou assim, sabe, gente, eu sou cercado de pessoas, mas eu não tenho amigo, não tenho ninguém. E, infelizmente, esse rapaz, nosso amigo, tirou a própria vida. Ou seja, não é a companhia de pessoas que resolve o nosso problema. Não é a quantidade de atividades que nós fazemos, o corre-corre da vida, que vai satisfazer a nossa existência. Não são os nossos vícios que vão resolver os nossos vazios. Não é o dinheiro que vai resolver o seu problema existencial. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro, as pessoas dizem não traz felicidade, de fato não traz, mas ele ajuda a trazer, né? Porque é bom você ter uma grana para você viajar, para você comer uma coisa diferente, para você... É bom. Mas há pessoas que pensam que é o dinheiro que vai trazer felicidades para elas. Os irmãos sabem disso, por experiência própria. Quantas pessoas, né? As pessoas acham que o que traz felicidade é o casamento. Elas não conseguem, por exemplo, viver uma vida solteira, alegre, satisfeita, não é? E às vezes até por pressa acaba se casando com pessoa com a qual não deveria se casar, por exemplo, apressado porque desesperado, não é? Com medo de não casar. Então, há respostas humanas para tudo na vida da gente. E os pecados são mais variados, né? Tem gente que desconta na comida, por exemplo. Acha que a comida é o que traz felicidade, não é? E aí vai só comendo, 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 comendo. Porque acha que a comida é a fuga, é o escape. Como Jonas, que desceu lá para o buraco, tentando escapar de Deus. A gente desce também para vários buracos, para o vício, para o ativismo. O ativismo é uma praga na vida, porque a pessoa acha que por muito fazer, ela é produtiva. E não, absolutamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode correr para lá e para cá e não produzir nada, não é? Então, meus irmãos, eu preciso encerrar. Do jeito que eu estou aqui, eu falaria até meia-noite, tranquilamente. Mas eu sei que vocês não vão gostar muito dessa ideia, né? Então eu quero encerrar. E quero encerrar dizendo que nós precisamos aprender a confiar de fato no Senhor. Veja então o que o salmista diz: mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera, Israel, espere no Senhor. Porque no Senhor existe misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam toda manhã. Então, se você estiver para baixo hoje, estiver arrasado, estiver na profundeza, seja por causa de um pecado,
seja por causa de uma condição espiritual, seja por causa de um problema que você vivenciou, uma discussão em casa, uma dívida que você descobriu que tem e que está tirando você do sério, do sono, seja o que for, seja o que for. Seja uma crise espiritual, no sentido de talvez você pensar, será que eu sou crente mesmo? Lembre-se, no Senhor há misericórdia, copiosa redenção. Copiosa é abundante, é muita, é tipo uma cachoeira, aquelas cachoeiras bem caudalosas, né? Copiosa, Deus manda assim, de fato, muito, despeja sobre nós. Então, por que nós vamos temer? Não é? Por que vamos concentrar nas soluções humanas, como fizeram Marx, Freud, Nietzsche, tantos outros? A teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Por que concentrar nos métodos humanos? Métodos específicos de evangelismo, porque esse aqui funciona, esse outro não funciona e tal. Por que concentrar nestas coisas se quem de fato traz salvação a Israel é o Senhor? Então nós devemos ficar tranquilos. Devemos ter uma vida tranquila, como diziam os puritanos, uma vida frugal, uma vida de simplicidade, uma vida em que você possa respirar tranquilo, evitando os conflitos, evitando os problemas, lembrando que a culpa já foi retirada de você pela graça de Deus, lembrando que para você vencer este pecado que você tem, que está te incomodando tanto, você só precisa da graça. Você não precisa de mais nada. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Experimente os recursos espirituais que Deus traz para você quando você está nas profundezas. E que o perdão de Deus, meus irmãos, possa produzir em nós um alívio constante, um temor reverente, e que nós possamos aprender a confiar no Senhor e na sua palavra. Que nós, de fato, esperemos, assim como os guardas sabem que amanhã virá, que nós também esperemos o amanhã do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque pela manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós. Que Deus, irmãos, nos aplique esta palavra e nos abençoe, no nome de Jesus.